As vacinas trouxeram uma nova esperança no combate à Covid-19, mas o Brasil e o mundo ainda têm um longo caminho até o fim da pandemia. A primeira brasileira a ser vacinada contra a Covid-19 veio da linha de frente do combate à pandemia. Em uma tarde de domingo, a enfermeira Mônica Calazans recebeu a dose da Coronavac assim que a Anvisa deu sinal verde. O início imediato da vacinação em São Paulo, antes mesmo do Ministério da Saúde, incomodou o presidente Jair Bolsonaro. E a vacina é do Brasil. As vacinas vieram reforçar a luta contra o inimigo invisível. 2021 começou sob a ameaça das variantes, mais contagiosas do que a cepa original e que levaram a novas ondas da doença no mundo. A Delta se tornou predominante. No Brasil, a P1 fez o sistema de saúde do Amazonas entrar em colapso. UTIs lotadas, faltou oxigênio nos hospitais, levando a muitas mortes. O drama não bastou para comover o presidente, que imitou um paciente da Covid-19 com falta de ar em uma de suas lives. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, você vai para casa. Quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. Durante o ano, o presidente insistiu em minimizar a pandemia, enfatizou o tratamento precoce sem eficácia comprovada e criticou as medidas restritivas em uma queda de braço com o Supremo Tribunal Federal, governadores e a ciência. Chegou até a falar em estado de sítio. Daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Ainda trocou mais uma vez o ministro da Saúde. Desgastado pelas denúncias de falhas e omissões no combate à Covid-19, o general Eduardo Pazuello deu lugar a Marcelo Queiroga. O cardiologista é o quarto a assumir a pasta durante a pandemia. Prometeu uma gestão técnica, mas em diversos episódios, como no passaporte vacinal, mostrou afinação com o governo. O presidente ainda há pouco falou, né? Às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade. No dia 8 de outubro, o Brasil chegou à marca das 600 mil mortes pela Covid-19. Entre elas, rostos conhecidos, políticos como Major Olímpio, cantores como Agnaldo Timóteo, atores como Tarcísio Meira e Paulo Gustavo. Partidas que comoveram o país. Também em outubro chegaram ao fim os trabalhos da CPI da pandemia. Foram 6 meses de apurações e embates no Senado entre o chamado G7, grupo da oposição, e a tropa de choque do governo. Vai pros quinto, então. Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente. O relatório final foi aprovado, recomendando o indiciamento de 2 empresas e 78 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, e serviu de base para juristas darem entrada em um novo pedido de impeachment. O trabalho conjunto proporcionou ao mundo um relatório histórico, documento único que sistematizou, organizou e comprovou robustamente crimes do governo brasileiro na condução da pandemia, uma das piores do planeta. Mas o embate entre ciência e negativistas não foi exclusividade brasileira. No mundo, mesmo com o avanço da vacinação e a baixa nas infecções, parte da população ainda recusa o imunizante. E novas ondas da pandemia se revezaram, com o relaxamento das restrições em um círculo vicioso. A Europa voltou a ser um epicentro da pandemia e as autoridades resolveram apertar o cerco aos não vacinados. Mas iniciativas como lockdowns e exigência do passaporte vacinal são alvo de resistências e protestos. Os cientistas seguem tentando entender o coronavírus e buscando respostas. Uma missão da OMS foi a Wuhan, na China, marco zero da pandemia. Mas não chegou a um consenso sobre a origem do coronavírus, que continua em mutação. A mais recente, a Omicron, fez a Organização Mundial da Saúde alertar para a situação africana, o continente deixado de lado pela distribuição desigual das vacinas. Veremos em 2022 o fim da pandemia no Brasil? Não existe fim da pandemia no Brasil. Ou tem no mundo ou não tem no Brasil. Nós temos que colaborar com o mundo para acabar a pandemia. Nós temos 2 grandes fábricas de vacina aqui, Fiocruz e Butantan, com capacidade de produzir, Butantan já em produção, Fiocruz já em produção, e nós devemos terminar a nossa vacinação por volta aí de março, abril, se não tiver 4ª dose, né? Porque temos que vacinar as crianças. O Butantan certamente terá a sua vacina aprovada, a Coronavac, para ser utilizada nas nossas crianças e jovens. É uma vacina segura e muito boa, eficaz e melhor ainda para crianças. Então, vamos usar as vacinas do Butantan para vacinar as nossas crianças e os nossos jovens. E aí, nós vamos ter que direcionar a vacina para o mundo. Para a África, para países aqui da América do Sul, como, por exemplo, o Haiti, que está numa situação terrível, nós temos que ajudar os países. Só a solidariedade vai fazer com que nós tenhamos essa pandemia sob controle. Sem solidariedade, não haverá, porque esses países não têm dinheiro para comprar vacina e, pior, não são capazes de aplicar a vacina. Então, é fundamental que a gente consiga
vacinar. No dia 15 de dezembro, a Fiocruz publicou um excelente artigo dizendo que 150 milhões de brasileiros que tomaram as 4 vacinas têm uma proteção acima de 90% de não ter doença grave e não morrer. Foi um cruzamento de dados imenso que o pessoal da Fiocruz conseguiu fazer e a publicação saiu no dia 15 de dezembro. Muito importante os dados que foram divulgados naquela data. E indicam o quê? Que a saída é a vacina. Basicamente isso.